Mas se o capitalismo, em linhas gerais, funciona dessa maneira, como seria, digamos, os fundamentos econômicos do socialismo, né? O que nós pensamos é que a economia no socialismo se caracteriza por uma intervenção do Estado, por um papel do Estado muito ativo, né? Primeiro, por substituir a propriedade privada do meio de produção pela propriedade social, não é? Ou seja, isso significa uma propriedade mais feita, ela se estabelece para a sociedade, né? A propriedade, ao invés de ela ser uma propriedade privada, ela é uma propriedade social, e o Estado é quem orienta, digamos assim, esse tipo de funcionamento, né? Além de substituir a lógica da concorrência, que é o traço da anarquia do mercado da produção capitalista, pelo planejamento. Planejamento central, o Estado ajuda a planejar o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, não só isso, mas também a própria distribuição social do que é excedente, do produzido na sociedade. A produção mecanizada, que se completa com o surgimento do capitalismo, né? Que se estabelece na grande indústria, e a constituição dessas bases técnicas, ou seja, de forças produtivas típicas do capitalismo, gestação de forças produtivas adequadas a essa relação social. Então, mais uma vez, esse processo nada tem de espontâneo. O desenvolvimento do capitalismo, ele precisa você ter a grande indústria para poder ele estabelecer as formas básicas, por exemplo, da subordinação do trabalho. Se nós tínhamos, por exemplo, no caso da manufatura, a manufatura não conseguia fazer com que a subordinação, como nós vimos, fosse real, não é? A subordinação era formal, porque você não tinha o controle completo do processo de produção pela maquinaria. A grande indústria, por sua vez, é o momento final desse processo de constituição do capitalismo naquela fase. Nós podemos imaginar isso no final do século XIX, na passagem do final do século XIX para o século XX, mas principalmente no final do século XIX, né? Como nós vimos, precisa de fazer esse processo de construção da grande indústria, precisa, repetindo, força de trabalho livre, capital monetário centralizado, ou seja, você precisa de uma quantidade determinada de dinheiro para comprar mercadoria, forças produtivas e meio de produção, e também de mercados desenvolvidos, né? À medida que os mercados vão se desenvolvendo também, as trocas internacionais, isso possibilita você ter um processo de produção de mercadoria muito mais avançado, né? Mas, além disso, quer dizer, além de ser o momento final, a culminação do processo de construção do capitalismo, é porque o trabalho assalariado, é preciso que o regime garanta a generalização do trabalho assalariado, né? E a autodeterminação do capital significa que a própria capacidade do capital se reproduzir independentemente, digamos assim, de uma demanda. A grande empresa, ela funciona a ofertar produtos à sociedade independentemente da demanda. Dessa maneira, você tem a grande empresa, a grande indústria funcionando. E o processo de subordinação, isso é que é importante estabelecer, ele deixa de ser uma subordinação formal, que você tem na manufatura, para ser a subordinação real. Quer dizer, o trabalhador depende completamente do maquinário, né? Marx, na época, dizia que o capitalismo, a grande indústria, Marx escreveu explicitamente isso. O trabalhador, o operário, se torna um apêndice da máquina, né? E aí ele depende exclusivamente da máquina. A sua habilidade individual, que ele tinha para poder produzir, ela desaparece nesse processo de subordinação real. O Amazonas, o camarada João Amazonas, dizia que, para caracterizar distintos capitalismos, né? Porque nem todo capitalismo é igual. Uma coisa você fala no capitalismo da França, da Noruega, outra coisa você fala num país africano determinado, né? Ou mesmo aqui, um país menor, na América do Sul, ou na América Central. O estágio do desenvolvimento é capitalista, mas é distinto do ponto de vista do seu conteúdo. O Amazonas, então, dizia que o capitalismo desenvolveu de forma desigual, né? E onde houve a Revolução Burguesa, e conseguiu-se romper os entraves feudais, o país avançou. Em outros países, na maior parte, a Revolução Radical não se fez, dizia o Amazonas. O capitalismo penetrou conservando a velha estrutura atrasada, ou seja, conviveu com estruturas de produção pretéritas, né? Mistas, muitas vezes mistas, o que se tornou, dizia o Amazonas, o que tornou esses países
onde o capitalismo penetrou com a convivência, presas fáceis do atraso da dependência. Ou seja, esses países não conseguiram dar um salto de qualidade no sentido de que o seu desenvolvimento capitalista se processasse de uma maneira mais rápida, né? Então, o que é o desenvolvimento desigual? Isso é um conceito que o Lênin estabelecia com muita força, né? O desenvolvimento significa que os processos de industrialização são distintos. Essa é uma noção importante. Que o desenvolvimento do capitalismo obedece a certas leis que caracterizam a história do desenvolvimento desses próprios países, né? Então, uma coisa é a formação do capitalismo inglês, que nós já nos referimos. A Revolução Industrial se dá ainda no curso dos anos 18 e 19. Outra coisa é a configuração do capitalismo no Brasil, cujo arranque da industrialização se dá no pós-1930. Quer dizer, é uma distância muito grande. Então, e circunstâncias internacionais, né, distintas de desenvolvimento. Do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista das condições, das forças produtivas, do desenvolvimento, do financiamento dessa economia, e assim por diante. Da escala de produção que você tem que ter, o tamanho da empresa que você constrói para determinado mercado, e assim por diante, né? Da produtividade média que você tem nessa empresa, ou seja, da capacidade que você tem de produzir produtos em larga escala com preço mais barato, né? Então, nós dizíamos que aqui a diferença, uma coisa é o capitalismo inglês, né? E outra coisa é o capitalismo que nasceu aqui no Brasil, a industrialização que se dá aqui a partir de 30, né? Em determinado período, o mundo se dividiu também em dois blocos principais, as colônias e os países que possuem colônias. Nós já nos referimos isso aí. O exemplo clássico do colonizador é o britânico, que dominou do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, praticamente, né? Quando os Estados Unidos passam a ser a principal economia do planeta, né? Mas o curso dos ingleses, a capacidade dos ingleses de fazerem colônias foi uma coisa que até hoje foi o império que mais durou, né? Esse desenvolvimento colonial termina tornando esses países em potências imperialistas, que nós vamos ver a definição aqui mais para frente um pouco, né? As potências imperialistas têm um desenvolvimento científico e tecnológico ou seja, o grau de desenvolvimento é muito mais avançado e o seu poderio aumenta o seu desenvolvimento científico e técnico, né? Reforça o seu poderio, né? Ou seja, aumenta o desbalanceamento entre as colônias exploradas, né, e o desenvolvimento dos países chamados imperialistas é cada vez maior a distância, né, com o decorrer do tempo, o reforçamento das posições dos países chamados centrais. E, evidentemente, que isso aí implica que as grandes empresas, os monopólios, né, dos países aumentam, intensificam a concorrência para a conquista dos novos mercados. O problema da concorrência é um problema mais complexo e que a gente só pode trabalhar ele, do ponto de vista teórico, num outro modo, né? Bom, nós estávamos falando em países imperialistas. Então, o imperialismo é uma fase, o estágio mais avançado, que o Lenin dizia, o mais avançado, ou o estágio último do desenvolvimento desse capitalismo, né? O imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Monopolista significando monopólio significando grandes empresas, né? Monopólio significando as empresas que se desenvolveram concentrando mais capital, se transformando, por exemplo, numa Volkswagen. Volkswagen é um monopólio automotivo, né, do ramo automotivo. E esse processo, ele se materializa a partir do final do século XIX, né? Que processo? Processo de transformação das pequenas empresas, né? Porque no final do século XIX, a indústria têxtil, por exemplo, até o meado do século XIX, era a principal empresa da estrutura do capitalismo. Os bancos começam a se formar um pouco antes, mas era a principal estrutura daquela época, né? E no final do século XIX, o capitalismo se transfigura. Na verdade, nós temos ali uma chamada segunda revolução industrial. A primeira, aquela que eu me referi, e essa onde o poder técnico, eu me referi também aqui, mas é bom repetir, é chave, o que são as transformações tecnológicas. Transformações que dizem respeito à eletricidade, à energia, à química fina, ao telefone, ao telégrafo sem fio, ao motor de combustão e assim por diante, né? Isso tudo no finalzinho do século XIX. Então, o capitalismo se transforma nas grandes empresas. Isso dá base para uma centralização de capital muito maior, concentração da produção, né? E
dos meios de transporte, a propriedade, de tudo, do subsolo e assim por diante. O Amazonas também falava lembrava, né, que teoricamente a concentração que gera um monopólio, a concentração de capital gera um monopólio, na medida em que você vai tendo maior apropriação de excedente, as grandes empresas que são empresas mais lucrativas, essa concentração de capital gera esse monopólio. Isso leva também à formação do capital financeiro. Ou seja, o mesmo processo. Que mesmo processo. A monopolização também atinge o capital financeiro. Né? E no final do século XIX, uma característica básica, que o Amazonas destacava, que é uma coisa que o Lenin escreveu muito sobre isso, é que o imperialismo se caracteriza pela fusão do capital industrial com o bancário. Então você tem grandes monopólios bancários, grandes monopólios industriais que se fundem. Né? Foi o caso particularmente da Alemanha e particularmente dos Estados Unidos. São dois exemplos do final do século XIX de grandes países capitalistas que fizeram um processo de fusão do capital bancário e do capital industrial. A fusão significa dizer que o diretor do banco ele tem interesses e ligações com o diretor da empresa. Então eu financio aquela empresa que é ligada ao meu grupo, que é diretor partícipe do processo. Né? Não é simplesmente fundir empresa, ações de empresa. Então, a distinção teórica da formação do capitalismo no final do século passa por essa fusão. Fusão é verdadeira, que em vários países não se conseguiu fazer essa fusão, entrelaçando profundamente os interesses bancários e industriais. Né? Mas o capitalismo, o imperialismo, interessa é que é uma fase da evolução do capitalismo. Nós comentamos aqui que o capitalismo no final do século XIX é um capitalismo da pequena empresa. A partir de então, o capitalismo passa a ser um capitalismo da grande empresa, do monopólio. Né? Do ponto de vista econômico, o imperialismo também se vincula ao processo de concentração nos países centrais. Quer dizer, nós já comentamos isso. Na medida em que o desenvolvimento do capitalismo ele parte do centro, o centro capitalista historicamente se desenvolve mais, né? O capital financeiro passa a ser exportado. Quer dizer, antes você exportava, na época da expansão colonial, você comprava e exportava mercadorias. Com o surgimento do imperialismo, da fusão do capital bancário e industrial, você exporta dinheiro, você exporta capitais. Né? E do ponto de vista político, o imperialismo, o próprio nome já diz, né? Capacidade que tem um país de submeter, né? De subordinar e controlar a soberania de outras nações. Né? Portanto, pode-se dizer, e é bom fixar, que os tratos fundamentais do imperialismo são a concentração da produção do capital, a formação, por consequência, dos monopólios, né? E que passam a ter um papel decisivo na vida econômica, porque ele não se compara com a pequena empresa. Né? O grande monopólio ele é uma empresa ultra poderosa frente às pequenas empresas. Né? Como já refletimos também, uma outra característica central do imperialismo é a fusão do capital bancário com o industrial. Cria uma oligarquia financeira. Essa fusão cria a chamada oligarquia financeira, assunto também tratado pelo Lenin e outros autores. Né? Uma outra característica é a exportação de capitais. Então, você veja, o monopólio, formação do monopólio, a fusão do capital bancário e capital industrial, a exportação de capital, que passa a adquirir importação, muito maior que a exportação de mercadorias. E isso faz com que as associações monopolistas internacionais das grandes potências disputam na concorrência, porque isso não é uma coisa pacífica, né? É o mundo. Né? Nós vemos aí as grandes multinacionais. As grandes multinacionais que, por exemplo, no Brasil tem do setor automotivo. Eles vêm para cá para poder fazer com que as grandes montadoras, multinacionais vêm para cá para poder exatamente fazer com que pegar uma fatia dessa concorrência. Né? Mas é bom ligar, que é bom prestar atenção que o imperialismo, segundo Lenin, que foi o primeiro de fato a escrever isso, essas contradições, e o Lenin escreveu esse livro em 1916, que estava no meio da Primeira Guerra Mundial, isso impactou muito a sua interpretação, então as contradições tendem à guerra. Né? As contradições entre imperialistas se aguçam e apontam para a tendência de guerra. Quando fala em tendência de guerra, não é guerra localizada, não se fala, não está tratando de guerra de ocupação, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos fez recentemente no Iraque. O Lenin estava tratando de guerra entre países capitalistas.
em disputa exatamente por aquele mercado. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial se estabeleceu por isso, né? Não fosse, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, a tendência do Hitler de dominar o mundo, não haveria Segunda Guerra Mundial, né? Simplesmente não haveria. Mas essa tendência levou à Segunda Guerra Mundial, assim como na Primeira Guerra Mundial também se estabeleceu potência entre imperialismos, não é guerra de ocupação. Então é importante ver isso, porque é muito mais grave do que guerra de ocupação. Então, o que o Lenin quis dizer foi que as contradições na época do monopólio não diminuem, pelo contrário, as contradições se aguçam mais ainda, e que pode haver a tendência de guerra. Não significa que vá haver guerra, mas é que a tendência de guerra se estabelece, digamos assim, de uma maneira muito clara, né? Também o imperialismo, com a disputa dos monopólios e a ânsia de produzir mercadorias, tornam mais frequentes as crises, né? Isso aí, nós vivenciamos mais recentemente esse período onde as crises passavam a ter importância muito grande, especialmente as crises financeiras, com muita repetição, né? A expansão imperialista também assume forma de subordinação dos estados, né? O que isso quer dizer é o seguinte, que certos países, ele mantém a independência, houve a independência, mas a independência é uma coisa formal. Por exemplo, um exemplo contemporâneo, a Costa Rica, a moeda é o dólar, né? Mas a Costa Rica fez a sua independência já faz tempo. A Costa Rica é completamente dependente da posição dos Estados Unidos, né? Ou seja, é esse tipo de independência. O país aparentemente fez independência, mas na prática ele continua sendo alinhado à posição do Império, né? Como nós vimos aqui, o imperialismo, é bom repetir, é o fomento das guerras, né? O desenvolvimento desigual das potências, como nós estávamos nos referindo, faz com que essa disputa pelos mercados, né, e pela dominação internacional aumente a possibilidade das grandes contradições e a tendência à guerra, né? Há um outro elemento também no imperialismo, que não é secundário, é que dentro dos seus países, o Engels chamava muita atenção disso, né? Há uma camada de trabalhadores que vão se descolando da grande massa. Eles vão se sofisticando, os salários são maiores. Isso a gente vê muito em grandes empresas aqui no Brasil, né? E essa chamada aristocracia operária, ela serve de amortecimento. Ela não vai para a greve, ela se alinha com as posições da empresa, veste a camisa, a gente vê muito isso, veste a camisa das empresas para fazer propaganda, né? E são mais fáceis digamos assim, fáceis para contrários aos movimentos de mobilização dos trabalhadores, etc., né? E o movimento mundial, o movimento revolucionário, nesse quadro, né, pelo menos duas vertentes aparecem em relação assim, a pontos mais agudos, né, desse processo de formação do imperialismo. Nós estamos discutindo aqui o desenvolvimento do imperialismo. Então, o imperialismo tem essas características todas e ele torna possível a associação, por exemplo, entre a luta contra a burguesia dos países centrais, né, dentro dos seus países, propriamente, e a luta anti-imperialista, ou seja, a luta contra a dominação imperialista, contra os povos independentes, e assim por diante. Os países que já foram colônias, ou que são colônias, são países dependentes dessa posição do imperialismo.